O envelope tremeu em suas mãos enquanto ela estava congelada fora da porta do escritório de Dominic. Isabela Romano pressionou sua palma contra seu estômago ainda plano, sentindo o peso do segredo crescendo dentro dela. 3 meses de vida ela não havia planejado, não havia esperado, e agora desesperadamente queria proteger. Através da fresta na porta, a voz dele cortou o silêncio como uma lâmina. Crianças. A risada de Dominic era fria, desdenhosa. Marco, você sabe minha posição. Eu nunca os quis. Este império, esta vida, não há espaço para fraqueza assim. Uma criança seria uma responsabilidade que me recuso a carregar. As palavras a atingiram como golpes físicos. Cada sílaba estilhaçou a frágil esperança que ela estava construindo por 3 meses. A mão dela instintivamente moveu-se para o abdômen. Instintos maternais protetores, já ferozes, apesar do terror inundando suas veias. Ela tinha sido sua governanta por 2 anos, sua amante em segredo por 8 meses, e agora carregando seu filho por 3. Mas ele nunca saberia. Isabela virou-se da porta, sua decisão cristalizando-se a cada passo pelo corredor de mármore. Pela manhã, ela teria partido. Na próxima semana, ela desapareceria completamente. E Dominic Castellano nunca a encontraria, ou a criança que ele já havia rejeitado sem saber que existia. Para seguir a jornada desta história, junte-se à nossa comunidade. Nosso objetivo é alcançar 1000 inscritos e seu apoio faz toda a diferença. Inscreva-se e deixe um comentário nos dizendo de onde você está ouvindo. Isabela havia aperfeiçoado a arte da invisibilidade ao longo de 2 anos trabalhando na mansão Castellano. Ela movia-se pela vasta propriedade como um fantasma, eficiente, silenciosa, inexpressiva. Os outros funcionários mal a notavam. Os guardas a sentiam sem realmente a ver, e os associados de Dominic olhavam através dela como se ela fosse parte da mobília. Essa invisibilidade havia sido seu maior trunfo, até que se tornou sua maior arma. Ela dobrou o último de seus parcos pertences em uma mochila surrada, seus movimentos mecânicos enquanto sua mente percorria o plano que ela havia construído nas 72 horas desde que ouviu aquela conversa. 3 dias sorrindo através do enjoo matinal. 3 dias servindo-lhe o café da manhã, enquanto seu coração se estilhaçava a cada olhar casual que ele lhe dava. 3 dias planejando uma fuga do homem mais perigoso de Nova York, Bella. A voz dele da porta a fez pular, e ela rapidamente empurrou a bolsa para debaixo de sua cama estreita. Dominic Castano preencheu o batente da porta de seu pequeno quarto, nos aposentos da equipe, um espaço que ele nunca havia entrado antes. 6 pés, 3 polegadas de elegância letal em um terno preto sob medida, cabelo escuro perfeitamente penteado, mandíbula afiada o suficiente para cortar vidro. Aos 38, ele comandava impérios com um olhar e terminava vidas com uma palavra. E por 8 meses, ele a segurou naqueles braços com uma ternura que contradizia tudo que o mundo sabia sobre ele. Senhor Castellano, ela manteve sua voz firme, profissional. A máscara que ela usara por 2 anos deslizando de volta ao lugar. Há algo que você precisa? Seus olhos escuros estreitaram-se ligeiramente. Ele sempre fora capaz de lê-la muito bem. Um dos perigos de seu relacionamento secreto. Você tem me evitado, eu estive trabalhando. Ela moveu-se para a pequena cômoda, colocando distância entre eles. Como sempre, Bella. A voz dele caiu para aquele tom íntimo que costumava fazê-la derreter. Olhe para mim. Ela não podia. Se ela olhasse para ele, ele veria tudo. O segredo, o coração partido, o plano de desaparecer. Então ela manteve as costas viradas, dedos apertando a borda da cômoda até que suas juntas embranqueceram. Estou cansada, Sr. Castellano. Se não há nada que você precise, pare de me chamar assim. Ele cruzou o quarto em 3 passos, sua mão gentil em seu ombro, enquanto ele a virou para encará-lo. O que há de errado? Fale comigo. A preocupação nos olhos dele quase a quebrou. Este era o Dominic que só ela conhecia.
O homem por trás do monstro, aquele que traçava suas cicatrizes e beijava as lágrimas que ela nunca deixara ninguém mais ver. O homem que a fizera acreditar tolamente que talvez ela pudesse ser mais do que apenas seu segredo. Nada está errado. A mentira tinha gosto amargo. Só não estou me sentindo bem. A mão dele moveu-se para a testa dela, verificando febre com uma ternura que fazia seu peito doer. Você tem estado pálida por dias. Você viu um médico? Se você soubesse, ela pensou, a ironia era cruel. Ele estava preocupado com a saúde dela enquanto ela carregava o filho dele. Uma criança que ele nunca desejaria. É só uma virose estomacal. Ela deu um passo para trás, quebrando o contato. Eu ficarei bem. Dominic a estudou por um longo momento e ela podia vê-lo catalogando cada detalhe. As sombras sob seus olhos, a tensão em seus ombros, a maneira como ela não encontrava seu olhar. Ele havia construído um império lendo pessoas, vendo através de mentiras. Você está mentindo para mim. Não era uma pergunta. O coração dela martelava. Preciso descansar. Por favor, por um momento, ela pensou que ele empurraria. Exigir respostas. Usar aquela presença imponente para romper suas defesas. Mas em vez disso ele assentiu lentamente, algo como mágoa cintilando em suas feições antes que sua máscara voltasse ao lugar. Bem, a voz dele ficou fria, distante. Descanse. Mas, Bella, o que quer que seja isso, falaremos sobre isso em breve. Ele saiu e ela desabou na cama, mão pressionada à boca para abafar o soluço que escapou. Ela tinha 48 horas antes que seu plano entrasse em movimento. 48 horas para manter a mentira. 48 horas antes que ela desaparecesse da vida de Dominic Castano para sempre. Naquela noite, ela deitou acordada ouvindo os sons da mansão, guardas trocando turnos, o zumbido distante do sistema de segurança, o carro ocasional passando pelos portões. Ela havia memorizado cada padrão, cada rotina. Amanhã era quinta-feira. Dominic tinha uma reunião em Manhattan que o manteria ausente das 14h10 às 20h. A governanta-chefe, Sra. Chen, tinha a tarde de folga. A janela seria perfeita. O telefone dela zumbiu. Uma mensagem de texto de sua amiga de infância Maia, a única pessoa que sabia a verdade. Apartamento garantido. Dinheiro pronto. Telefone descartável ativado. Você tem certeza sobre isso? Isabela digitou de volta com dedos tremendo, sem escolha. Ele deixou sua posição clara. Ele não sabe sobre o bebê e nunca saberá. Ele não quer filhos. Não vou prendê-lo e não vou deixar meu bebê crescer indesejado. Ela deletou a conversa, removeu o cartão SIM e o quebrou ao meio. Amanhã, ela deixaria este telefone para trás, deixaria tudo para trás, exceto a vida crescendo dentro dela e os pedaços estilhaçados de seu coração. Às 6h da manhã, ela se levantou e fez sua rotina matinal pela última vez. Ela preparou o expresso de Dominic exatamente como ele gostava. Escuro, sem açúcar, com uma rodela de casca de limão. Ela arrumou o café da manhã dele na sala de jantar. Frutas frescas, torrada integral, os jornais financeiros arrumados precisamente. Ela moveu-se pela mansão, arrumando, limpando, sendo a governanta invisível perfeita. Quando ele desceu às 7h30, ela estava reabastecendo a garrafa de café. Bom dia, Bella. A voz dele estava mais suave que ontem, buscando. Bom dia, Sr. Castelhano. Ela manteve os olhos para baixo. Bella, sua agenda está na mesa. A senhora Chen deixou o menu para o jantar de hoje à noite. A lavanderia a seco será entregue às 3. Profissional, distante, segura. Ela sentiu o olhar dele queimando-a, mas não olhou para cima. Não conseguia olhar para cima. Se ela visse o rosto dele, visse aqueles olhos escuros que uma vez a haviam olhado como se ela fosse algo precioso, ela quebraria. Precisamos conversar. A mão dele pegou o pulso dela, gentil, mas firme. Hoje à noite não mais evitar isso. Claro, Sr. Castiano.
A mentira veio facilmente agora. Até hoje à noite, ela teria partido. Às 14h15, Isabela observou de sua janela enquanto o comboio de SUVs pretos de Dominic passava pelos portões da mansão. Ela contou até 100, então se moveu. A mochila saiu de debaixo da cama. Ela havia feito uma mala leve, algumas trocas de roupa, artigos de higiene pessoal, o envelope de dinheiro que ela vinha economizando por 2 anos, o colar de sua mãe, tudo o mais ela deixou para trás, incluindo a camisola de seda que Dominic havia lhe dado, ainda embrulhada em papel de seda em sua gaveta, incluindo a foto deles que ela estupidamente tirara uma noite quando ele havia adormecido ao lado dela. O rosto dele pacífico de uma maneira que o mundo nunca viu. Ela deixou para trás a mulher que havia sido tola o suficiente para se apaixonar por um homem que nunca poderia amá-la de volta. A entrada do pessoal estava livre. Ela havia cronometrado perfeitamente. Os guardas estavam trocando de turno. As outras governantas estavam na ala oeste. O chefe estava no mercado. Ela saiu como fumaça, apenas mais uma funcionária saindo cedo. O ponto de ônibus estava a 3 quarteirões de distância. Ela havia percorrido esta rota 100 vezes, mas hoje cada passo parecia pesado com finalidade. A mansão desapareceu atrás de árvores e muros, e com ela a vida que ela havia construído em suas sombras. O telefone dela, o novo descartável que Maia havia lhe dado, zumbiu. Carro esperando no ponto de ônibus. Motorista sabe para levá-la ao apartamento. Destrua esta mensagem. Isabela a deletou e olhou para cima para ver um sedã indistinto parado na esquina. A motorista, uma mulher mais velha com olhos gentis, assentiu uma vez, sem perguntas. Maia havia escolhido bem. Estação Penn, Isabela disse baixinho, mudando o plano no último segundo. O apartamento que Maia havia garantido era no Brooklyn, mas o instinto gritou para ela adicionar outra camada de desorientação. Então eu caminharei de lá. A motorista assentiu e entrou no trânsito. Isabela pressionou a mão em seu estômago, sussurrando para a vida dentro dela. Somos só nós agora, bebê, mas eu prometo que vou te dar tudo. Amor, segurança, um lar de verdade. Tudo que ele disse que não podia. A cidade borrou pela janela. Ela havia nascido em Nova York, criada em seus bairros mais difíceis, lutado para sobreviver através de pura força de vontade. Ela poderia fazer isso de novo. Por seu filho, ela poderia fazer qualquer coisa. Na estação Penn, ela pagou a motorista em dinheiro e desapareceu na multidão. Ela pegou 3 linhas de metrô diferentes, dobrou o caminho 2 vezes e finalmente emergiu no Brooklyn enquanto o sol começava a se pôr. O apartamento era em um edifício modesto em Sunset Park. Nada como o luxo da mansão, mas era dela. Seguro, anônimo. Maia estava esperando lá dentro, sua expressão tensa de preocupação. Você está bem? Não. Isabela abaixou sua bolsa e finalmente deixou-se sentir. A dor, o terror, o peso avassalador do que ela havia feito. Mas eu estarei. Maia a puxou para um abraço feroz. Ele vai procurar por você. Você sabe disso, certo? Homens como Dominic Castellano não simplesmente deixam pessoas desaparecerem. Ele não vai procurar muito. A voz de Isabela estava oca. Eu era apenas a governanta. Apenas um segredo que ele mantinha no escuro. Ele ficará bravo por um tempo, então ele seguirá em frente. E o bebê, a mão de Isabela moveu-se protetoramente para seu estômago. Ele nunca precisa saber. Ele deixou sua escolha clara. Naquela noite, ela deitou na cama desconhecida, olhando para o teto de sua nova vida. Em algum lugar pela cidade, Dominic estava provavelmente apenas descobrindo que ela havia partido. Ela imaginou a reação dele, a fúria fria, as ordens latidas para encontrá-la, a busca sistemática que daria em nada porque ela fora tão cuidadosa. O que ela não imaginou foi a devastação. A maneira como ele havia vasculhado seu quarto procurando pistas, a maneira como ele havia encontrado o cartão SIM quebrado
e soubera imediatamente que aquilo não era uma simples partida. A maneira como ele havia parado na porta de seu quarto vazio às 3h da manhã, o cheiro dela ainda pairando no ar, e sentido algo quebrar em seu peito que ele pensava ser impenetrável. Ela não imaginou nada disso porque havia se convencido de que ele não se importava o suficiente para sentir. Ela estava errada. 3 semanas depois, Isabela havia construído uma rotina cuidadosa. Ela trabalhava remotamente como tradutora. Sua fluência em italiano e espanhol finalmente posta em uso. Ela evitava câmeras, pagava por tudo em dinheiro e nunca ficava em um lugar por muito tempo. O enjoo matinal havia piorado, mas ela o recebeu como prova de que o bebê estava crescendo, prosperando. Ela estava saindo de uma clínica pré-natal em Queens, seu terceiro compromisso em um local diferente a cada vez quando ela sentiu aquela consciência de formigamento de ser observada. A mão dela instintivamente moveu-se para seu estômago enquanto ela escaneava a rua. Nada óbvio, mas ela havia aprendido a confiar em seus instintos, e eles estavam gritando perigo. Ela deu uma virada aleatória, depois outra, tecendo pela multidão da tarde. O sentimento persistiu. Alguém a estava seguindo. Isabela se enfiou em uma cafeteria movimentada, pediu um latte descafeinado que não queria e posicionou-se onde podia observar a porta. 5 minutos se passaram. 10. Ela estava começando a pensar que havia imaginado quando um homem entrou, alto, musculoso, com a postura inconfundível da equipe de segurança de Dominic. Marco, braço direito de Dominic e chefe de segurança. O sangue dela virou gelo. Ela pegou sua bolsa e dirigiu-se para a saída dos fundos, mas a voz de Marco a parou. Bella, por favor, apenas fale comigo. Ela virou-se lentamente, mantendo distância entre eles. Como você me encontrou? Você é boa. A expressão de Marco era ilegível, mas o chefe é melhor e ele tem procurado por você todos os dias desde que você desapareceu. Por quê? A palavra saiu mais afiada do que o pretendido. Eu era apenas uma funcionária facilmente substituível. Algo cintilou nos olhos de Marco. Surpresa, talvez pena. Você realmente não sabe? O que você significa para ele? Eu sei exatamente o que eu significava. A voz dela estava firme, apesar do medo correndo por ela. Um segredo, uma conveniência, algo para ser mantido no escuro. Bella, diga a ele que você não me encontrou. Ela recuou em direção à saída. Diga a ele que eu me fui para sempre. Diga a ele para parar de procurar. Ele não vai parar. A voz de Marco era gentil, o que de alguma forma piorava. Ele tem estado. Bella, eu trabalhei para Dominic Castellano por 15 anos. Eu nunca o vi assim. Ele não está comendo, mal dormindo. Ele rasgou esta cidade procurando por você. As palavras deveriam ter trazido satisfação. Em vez disso, elas trouxeram culpa e confusão. Ele vai superar. Você vai? A pergunta atingiu muito perto de casa. Ela virou e correu. Marco não seguiu. Mas enquanto ela desaparecia no metrô, ela sabia que o relógio estava correndo. Se Marco a tivesse encontrado, Dominic não estaria muito atrás. Ela precisava se mover novamente, mudar tudo, desaparecer mais fundo. Naquela noite, ela disse a Mia que estava saindo de Nova York. Aonde você irá? Maia perguntou, lágrimas em seus olhos. Melhor se você não souber. Isabela abraçou sua amiga. Eu entrarei em contato com você quando for seguro. Bella, talvez você devesse falar com ele. Conte a ele sobre o bebê. Ele não quer filhos. As palavras eram automáticas agora, um escudo contra a dúvida que se infiltrava durante noites sem sono. Eu o ouvi dizer, não vou prendê-lo e não vou deixar meu bebê se sentir indesejado. Ela deixou Nova York em um ônibus Greyhound à meia-noite, rumando para o oeste sem destino claro, apenas para longe, sempre para longe. Mas na mansão do outro lado da cidade, Dominic Castellano sentou em seu escritório,
olhando para as imagens de segurança que Marco havia obtido da cafeteria. Ele observou o rosto de Bella, o medo, a determinação, a maneira como a mão dela moveu-se protetoramente para seu estômago. Aquele gesto, ele o vira 3 vezes na filmagem, sempre o mesmo movimento protetor. Marco. A voz dele era mortalmente quieta. Traga-me o Dr. Reeves agora. O Dr. Reeves chegou dentro de 1 hora, nervoso na presença do homem mais perigoso da cidade. A mulher nesta filmagem. Dominic tocou de novo. Opinião profissional. O que você vê? O Dr. Reeves observou cuidadosamente, então empalideceu. Senhor Castellano, isso é um gesto protetor clássico. Combinado com sua aparência, o leve ganho de peso no rosto, a maneira como ela está se movendo cuidadosamente, eu diria que ela está aproximadamente de 3 a 4 meses grávida, o mundo parou. Dominic reproduziu a filmagem, vendo-a agora com clareza aterrorizante, o leve inchaço de seu abdômen que ela estava tentando esconder, a exaustão em seu rosto, a feroz proteção em cada movimento. 3 a 4 meses, ele repetiu, sua mente calculando. Ela partiu há 3 semanas, o que significa que ela estava grávida quando partiu. Marco terminou silenciosamente. E chefe, aquela conversa que tivemos em seu escritório sobre crianças, ela deve ter ouvido. As mãos de Dominic cerraram-se em punhos. A conversa voltou com clareza brutal. Marco o estava pressionando a considerar assentar, a pensar no futuro. E ele havia rido, dito que crianças eram uma responsabilidade, dito que nunca as quis. Ele estava mentindo, protegendo-se, mantendo suas paredes levantadas porque querer algo, querer alguém, era a vulnerabilidade mais perigosa em seu mundo. E Bella havia ouvido, havia acreditado, havia corrido porque ela pensou que ele rejeitaria o filho deles. Encontre-a. A voz dele estava imóvel. Não me importo com o que custar. Encontre-a e traga-a para casa. Chefe, ela não quer ser encontrada. Então nós a faremos entender. Dominic se levantou, sua decisão absoluta. Ela está carregando meu filho. Ela é a mulher que eu... Ele parou, as palavras estranhas em sua língua. Ela é minha, e eu a estou trazendo para casa. Isabela chegou a Chicago antes que o dinheiro acabasse. Ela havia encontrado um pequeno quarto em uma pensão pago por 2 semanas e estava procurando trabalho quando seu mundo desmoronou. Ela estava voltando de uma entrevista de emprego, uma posição de limpeza em um hotel usando um nome falso, quando o SUV preto parou ao lado dela. Ela não precisava ver dentro para saber quem era. Dominic saiu e a visão dele roubou sua respiração. Ele parecia terrível, sombras sob seus olhos, sua aparência usualmente imaculada, ligeiramente despenteada, seu rosto mais duro do que ela jamais o vira. Entre no carro, Bella. Não. Ela continuou andando, coração martelando. Ele igualou o ritmo dela. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Nosso bebê discordaria. Ela parou morta, mão instintivamente movendo-se para seu estômago. Como? Como eu descobri? A voz dele estava tensa, com fúria controlada. Eu assisti à filmagem de segurança. Eu te vi protegendo nosso filho. O filho que você não pensou que eu desejaria. Você disse, eu sei o que eu disse. As palavras explodiram dele, cruas e angustiadas. Eu sei exatamente o que você ouviu e eu sei por que você correu. Mas, Bella, você não me deixou explicar. Você não me deu uma chance. Uma chance para quê? Lágrimas queimaram seus olhos. Para me dizer para me livrar disso? Para me oferecer dinheiro para desaparecer? Não vou deixar meu bebê crescer sentindo-se indesejado, Dominic. Eu não vou. Indesejado. Ele deu um passo mais perto, suas mãos gentis enquanto enquadravam o rosto dela. Bella, eu tenho rasgado este país procurando por você. Eu não dormi mais de 2 horas por noite desde que você partiu. Eu tive todos os recursos que possuo procurando pela mulher que amo e pelo filho que eu não sabia que estava desesperado para ter.
As palavras não faziam sentido. Você disse que crianças eram uma responsabilidade. Eu menti. A voz dele falhou. Eu menti porque Marco estava me pressionando a me assentar, a pensar no futuro, e eu estava apavorado. Apavorado porque eu já havia me apaixonado por você. Apavorado porque querer você, precisar de você, me tornava vulnerável de maneiras que jurei que nunca mais seria. Ela balançou a cabeça, não confiando nisso. Você me manteve em segredo. Você nunca. Eu te mantive em segredo para te proteger. As mãos dele caíram sobre os ombros dela. Bella, você sabe o que meus inimigos fariam se soubessem que você importava para mim? O perigo em que eu te coloquei apenas por me importar com você. Eu te mantive escondida porque estava tentando te manter segura, não porque estava envergonhado. Então por que você não me disse? As lágrimas caíram agora, quentes e raivosas. Por que você não explicou? Porque eu sou um covarde. A admissão pareceu custar-lhe. Porque passei 20 anos construindo muros e você caminhou através deles como se fossem papel. Porque amar você me apavorava mais do que qualquer inimigo jamais o fez. Isabela queria acreditar nele. Deus, ela queria acreditar nele. Mas o medo era muito profundo, a dor muito crua. Eu não posso. Ela deu um passo para trás. Não posso arriscar isso. Não posso arriscar meu bebê em palavras bonitas e então arriscar isso nisso. Ele puxou seu telefone, abriu um documento e entregou-o a ela. Eu pedi a meus advogados para redigir isso no dia depois que descobri. Leia. Ela pegou o telefone com mãos tremendo. Era um documento legal, denso com terminologia que ela mal entendia, mas certas frases saltaram. Direitos parentais plenos para Isabela Romano. Fundo fiduciário estabelecido no valor de 50 milhões de dólares para a criança. Custódia primária concedida à mãe. Sem obrigação de manter relacionamento com o pai. O que é este seguro? A voz dele era rouca. Prova de que não estou tentando te prender. Se você quiser criar nosso filho sozinha, você pode. Você terá todos os recursos que precisa. Os melhores médicos, as melhores escolas, segurança financeira completa, sem amarras. Por que você faria? Porque eu te amo. As palavras eram simples, devastadoras, porque amo nosso bebê e porque não vou te forçar a ficar comigo por medo ou obrigação. Eu quero que você me escolha, Bella. Escolha-nos. Mas se você não puder, se o dano for muito profundo, então pelo menos deixe-me dar a você e a nosso filho a vida que vocês merecem. Ela olhou para o documento, então para ele, seu mundo inclinando-se. Você está sério. Eu nunca estive mais sério sobre algo em minha vida. Ele pegou as mãos dela, seu toque dolorosamente familiar. Eu sei que te machuquei. Eu sei que te fiz sentir como se você não fosse suficiente, como se nosso bebê não fosse desejado. Mas, Bella, você é tudo. Você é a única coisa que já me fez querer ser melhor do que o que eu sou. E nosso bebê, a voz dele falhou. Nosso bebê é o futuro pelo qual eu não sabia que estava desesperado. Estou assustada. A admissão foi mal, um sussurro. Eu também. Ele a puxou para mais perto, sua testa repousando contra a dela. Estou apavorado. Mas, Bella, eu preferiria estar apavorado com você do que seguro sem você. Venha para casa. Deixe-me provar isso. Deixe-me passar todos os dias pelo resto de nossas vidas, mostrando a você que você e nosso bebê são desejados, queridos, amados, além da medida. Ela olhou para ele, vendo além do perigoso chefe da máfia para o homem por baixo, aquele que a havia segurado através de pesadelos, que havia aprendido suas comidas favoritas e memorizado sua agenda, que a havia olhado como se ela fosse preciosa, mesmo quando ele estava com muito medo de dizer as palavras. Se eu voltar, ela disse lentamente, as coisas têm que mudar. Chega de segredos, chega de esconder. Eu te anunciarei ao mundo amanhã, se você quiser. As mãos dele moveram-se para o estômago dela.
Reverente, eu colocarei seu rosto em cada outdoor em Nova York. Eu me casarei com você na maior catedral da cidade. O que quer que você precise para se sentir segura. Não preciso de outdoors. Um pequeno sorriso puxou seus lábios apesar de tudo. Eu só preciso de honestidade. E preciso saber que nosso bebê crescerá sentindo-se amado e seguro. Nosso bebê crescerá sabendo que é a criança mais desejada do mundo. Ele beijou a testa dela, suas bochechas, seus lábios, e a mãe deles é a mulher mais amada em existência. Dominic, case-se comigo. As palavras saíram urgentes e cruas. Não por causa do bebê, não por causa de obrigação. Case-se comigo porque não consigo imaginar minha vida sem você nela. Porque você é a única pessoa que já me fez querer ser mais do que eu fui criado para ser. Ela deveria dizer não. Deveria fazê-lo trabalhar por isso, provar-se ao longo do tempo. Mas olhando nos olhos dele, vendo a esperança desesperada e o medo genuíno, ela sabia a verdade, ela o amava. Havia amado ele através da dor e do medo e da corrida. Sim, a palavra era mal audível. Sim, mas Dominic, se você alguma vez me fizer sentir indesejada de novo, se você alguma vez fizer nosso filho se sentir como um fardo, eu não vou. Ele a beijou profundamente, derramando tudo que ele não podia dizer no contato. Eu juro pela minha vida, Bella, você e nosso bebê são meu tudo. O voo de volta para Nova York foi surreal. Dominic havia fretado um avião particular e a Isabela sentou em luxo que ela nunca havia experimentado, a mão dele nunca deixando a dela. Preciso te contar algo, ele disse enquanto eles voavam sobre o centro-oeste. Sobre reagiu do jeito que eu fiz. Sobre por que a ideia de crianças me assustava tanto. Ela virou-se para encará-lo, vendo a vulnerabilidade em sua expressão. Eu tinha uma irmã. A voz dele era baixa, dolorosa. Gabriela. Ela era 5 anos mais jovem que eu. Quando eu tinha 22 e estava apenas assumindo o negócio da família, nossos inimigos a sequestraram, a usaram para me atingir. A mão de Isabela apertou na dele. Eu a trouxe de volta, mas ela nunca foi a mesma. O trauma. Ele parou e engoliu em seco. Ela tirou a própria vida 3 anos depois, e eu jurei que nunca colocaria outra pessoa que amava nessa posição. Nunca ter uma família que pudesse ser usada contra mim. Oh, Dominic, ela entendeu agora. O medo por trás de suas palavras, os muros que ele havia construído. Mas então você entrou na minha vida. Ele olhou para os olhos dela brilhantes com lágrimas não derramadas. E eu percebi que já estava vulnerável. Eu já te amava. Já tinha algo a perder. E quando eu descobri sobre o bebê, Bella, eu estava apavorado. Mas eu também estava mais certo do que jamais estive sobre qualquer coisa. Eu quero isso, eu quero você, eu quero nossa família. E passarei o resto da minha vida garantindo que vocês dois sejam protegidos. Nós nos protegeremos um ao outro, ela disse firmemente. É isso que a família faz. Quando eles aterrissaram em Nova York, Isabela esperava retornar à mansão. Em vez disso, Dominic a levou para uma linda casa de arenito marrom no Brooklyn. Eu a comprei na semana passada, ele explicou. Eu sei que a mansão é meu mundo, mas eu quero que você tenha um lar que seja nosso, em algum lugar onde você se sinta segura, em algum lugar onde nosso bebê possa crescer com um quintal e vizinhos. E ela o beijou, silenciando a explicação nervosa. É perfeito. Os próximos 3 meses foram um turbilhão. Dominic manteve sua promessa. Ele anunciou o relacionamento deles publicamente, a apresentou a seus associados como sua futura esposa e deixou claro que qualquer um que a ameaçasse responderia a ele pessoalmente. O casamento foi pequeno, íntimo, apenas amigos próximos e família no jardim de sua casa de arenito marrom. Isabela usou um vestido branco simples que acomodava sua barriga crescente, e Dominic olhou para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. Eu, Dominic Castelhano, tomo você, Isabela Romano, para ser minha esposa, ele disse,
sua voz firme apesar da emoção em seus olhos. Eu prometo amar você, proteger você e valorizar você por todos os dias da minha vida. Eu prometo ser o pai que nosso filho merece e o marido que você precisa. Eu prometo nunca mais fazer você duvidar do seu valor ou do seu lugar em minha vida novamente. Ela estava chorando quando ele terminou, e seus próprios votos eram simples. Eu escolho você todos os dias. Eu escolho você. Eu escolho nós. Quando a filha deles nasceu em uma noite nevada de dezembro, Dominic a segurou com mãos tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Ela é perfeita. Ele sussurrou, olhando do bebê para Isabela. Vocês dois são perfeitos. Como deveríamos chamá-la? Isabela perguntou exausta, mas radiante. Dominic olhou para sua filha, para seus dedinhos enrolados em seu polegar e sentiu algo mudar em seu peito. O muro final desmoronando, o último pedaço de seu coração se abrindo. Gabriela, ele disse suavemente, depois da minha irmã, para que ela viva em algo bonito em vez de trágico. Isabela sorriu através de suas lágrimas. Gabriela Castellaniano. É perfeito. 3 anos depois, Isabela estava na cozinha de sua casa de arenito marrom, observando pela janela enquanto Dominic brincava no quintal com Gabriela. A risada de sua filha ecoou enquanto ele a perseguia pelo jardim, sua cara jaqueta de terno descartada, seu cabelo bagunçado, seu rosto aceso de alegria. Ela pressionou a mão em seu estômago, sentindo o tremeluzir de seu segundo filho, um menino desta vez devido em 4 meses. Marco apareceu na porta, sua expressão divertida. O homem mais temido de Nova York, ajoelhado por uma criança de 3 anos. Melhor coisa que já lhe aconteceu, Isabela disse com um sorriso. Melhor coisa que já aconteceu a todos nós, Marco corrigiu. Você o mudou, Bela. Fez ele humano de novo. Ela balançou a cabeça. Ele sempre foi humano. Ele só precisava de uma razão para mostrar isso. Naquela noite, depois que Gabriela estava dormindo, Dominic puxou Isabela para seus braços no sofá. Você alguma vez se arrepende? Ele perguntou baixinho. Voltando, escolhendo esta vida? Ela pensou na mulher assustada que havia corrido 3 anos atrás, convencida de que era indesejada e sozinha. Ela pensou na jornada que a havia trazido aqui, o medo, a dor, o salto de fé final. Nem por um segundo, ela disse honestamente, você cumpriu suas promessas, Dominic. Todas elas, e eu as cumprirei pelo resto de nossas vidas. Ele a beijou suavemente, sua mão movendo-se para sua barriga crescente. Você e nossos filhos são meu mundo, Bela. Minha redenção, meu tudo. Ela se aconchegou contra o peito dele, ouvindo seu batimento cardíaco, e soube com absoluta certeza que estava exatamente onde pertencia, não porque ela havia sido presa ou obrigada, mas porque ela havia escolhido isso, escolhido ele, escolhido eles, e isso fez toda a diferença. Esta história atingiu seu fim. Se tocou seu coração de alguma forma, deixe seu curtir e compartilhe com alguém que também gosta de histórias emocionantes. Novas histórias estão chegando em breve. Até a próxima vez.